Bom dia! Hoje são 21 de outubro de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. O terceiro vídeo da série é Jesus Nunca Voltará. Estou mostrando aqui, de forma clara, que a fantasia religiosa cristã, a volta de Jesus, isso aí é apenas mera quimera, é apenas uma superstição de caráter religioso cristão. Estou aqui mostrando de forma clara e incontestável, em cada vídeo, apresentando mais uma passagem bíblica ali, mostrando que os cristãos primitivos, todos os cristãos primitivos, pregavam a vinda do Filho do Homem para seu tempo. Todos eles, João Batista, Jesus, os discípulos, o apóstolo Paulo, todos pregavam a existência, ou melhor dizendo, o fim do mundo, a vinda de Jesus para aquele tempo. E aqui mais um exemplo. Vou trazer aqui, falar sobre Leonardo Boff. Aqui está o livro dele, Vida para Além da Morte, Leonardo Boff. Leonardo Boff, como todo mundo sabe, é um dos mais conhecidos teólogos brasileiros, e teólogo cristão. Pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana, ele é doutor em teologia e é um dos teólogos brasileiros mais produtivos, aquele que tem mais livros publicados aqui no Brasil e espalhados aí pelo mundo afora. Um doutor em teologia. E aqui ele sabe muito bem, e ele mostra isso com facilidade, que a volta de Jesus, Jesus descendo pelas nuvens, isso é uma fantasia cristã. Isso é uma superstição cristã. E ele mostra isso de forma fácil. E vou trazer aqui um dos trechos na página que eu mostrei aqui deste livro, Leonardo Boff, tá? Vida para Além da Morte. Muito bem, então vamos aqui a mais um exemplo de que a vinda de Jesus é apenas uma fantasia religiosa cristã. É fácil entender isso, porque o cristianismo é mais uma religião apocalíptica. Religião apocalíptica é aquela que prega o fim dos tempos, o fim do mundo. E o cristianismo é uma delas. Existem inúmeras religiões que não são apocalípticas. Muito bem, então veja aqui, depois, as palavras do doutor em teologia, Leonardo Boff, mostrando o que sempre apresento aqui em meus vídeos, E ele não é ateu, ele é cristão, tem lá sua fantasia religiosa, mas ele sabe muito bem, conhece a Bíblia com profundidade. E o que o Leonardo Boff diz aqui, que depois lerei para vocês, o que ele diz aqui, Leonardo Boff, é do conhecimento de qualquer teólogo sério, em faculdades de teologia nos Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, etc. O que ele diz aqui é a verdade. Nenhum teólogo sério, mesmo cristão, nenhum deles, prega que Jesus voltará descendo dos céus. Só que essa verdade aqui, ela não chega aos fiéis cristãos que frequentam as igrejas cristãs por aí. Não chegam a esse povo. Mas todo teólogo cristão sério sabe disso, que a volta de Jesus é uma pura fantasia. Então vamos aqui dar mais um exemplo. O título, Jesus Nunca Voltará. Vídeo terceiro. Veja aqui, no texto do Novo Testamento, no livro de Mateus, aqui está o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versículos 2 e 10. Temos aqui mais um relato de que os cristãos pregavam o fim dos tempos para sua época. Pregavam a proximidade do reino de Deus
dos céus para a sua época. E aqui temos o João Batista, que batizou depois, aqui na lenda do Novo Testamento. João Batista aí batizou depois o próprio Jesus. Muito bem. Então aqui em Mateus capítulo 3, versículos 2 e 10 temos, veja aqui o início do capítulo. Naqueles dias, veja bem aí, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo, veja aí, está próximo o reino dos céus. Veja aqui o João Batista pregando aí o fim dos tempos, e muito antes aqui de conhecer Jesus. Veja como todos eles pregavam o fim dos tempos para sua época. Ele aqui diz, o próprio João Batista, que as pessoas deveriam se arrepender de seus pecados. Veja a ignorância do povo antigo. Arrepender de seus pecados, porque o reino dos céus estava bem próximo ali. Estava para ocorrer. E no versículo 10 do mesmo capítulo, ele é mais claro ainda, o João Batista, a respeito da proximidade do fim dos tempos. Ele diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. O machado já se encontra ali, à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja aqui, ao fogo eterno. Então aqui o próprio João Batista, nesse texto lendário do Novo Testamento, mais o João Batista, pregando aqui que o fim dos tempos está bem próximo e o machado já está ali à raiz das árvores, pronto para decepar a cabeça dos pecadores. Veja o que é a fantasia religiosa cristã. Muito bem. Então veja, João Batista, mais um aí pregando o fim dos tempos para a sua época, que está próximo e que não vai ocorrer daqui a 50 anos, 100 anos, daqui a 1000 anos, mas para a sua época. Muito bem. Leonardo Boff, como eu digo sempre aqui, todo teólogo sério, mesmo cristão, sabe que essa volta de Jesus, esse retorno de Jesus descendo pelas nuvens, isso é uma fantasia. Só que isso não é pregado nas igrejas cristãs. Não chega ao conhecimento dos fiéis. E os fiéis ficam aí enganados facilmente. Lamentavelmente é isso. Veja o que diz o doutor em teologia, que pertenceu à Igreja Católica Apostólica Romana durante muitos anos, um homem que conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, Leonardo Boff. Veja o que ele diz neste livro aí, Vida para Além da Morte. 16ª edição, editora Vozes, na página 121. Vou ler aqui. Ele diz assim: após o Leonardo Boff dizer que a vinda de Jesus pelas nuvens não é no sentido literal, de que Jesus está por aí no espaço e que vai descer à terra pelas nuvens, com os anjinhos tocando trombetas, saxofone, essa loucura aí que é pregada, infelizmente, principalmente nas igrejas evangélicas, o que é lamentável. Isso aí é uma fantasia. E depois de mostrar isso, o Leonardo Boff continua dizendo o seguinte, veja aí: em vista disso, não devemos hoje cometer, olha o que ele diz, os erros que gerações inteiras no passado cometeram. Olha aqui, tomavam os textos apocalípticos ao pé da letra, como reportagem antecipada do futuro. Quase cada geração pretendia ver nas guerras e catástrofes os sinais precursores do fim.
São Jerônimo via na queda do Império Romano o sinal do fim próximo. Epístola 123, páginas 15 a 17. O Papa São Gregório comparava Roma a uma águia depenada e lia nos cataclismos naturais da época o sinal do fim. Homilia ao Evangelho, tomo 1, 5, página 5. Ainda hoje, veja aí o que ele diz, o Leonardo Boff. Ainda hoje proliferam os profetas de mau agouro. Os jornais relatam suas profecias apocalípticas. Contudo, a história continua, zombando das fantasias humanas, embora religiosas, e às vezes vindas de pessoas santas. Fecha aspas aí. Você entendeu aí, amigo internauta, o que diz aí o Leonardo Boff? Ele diz que essa volta de Jesus, esse retorno de Jesus, isso é pura fantasia. E ele é doutor em teologia, ele sabe disso. E qualquer teólogo sério, mesmo cristão, sabe disso, que Jesus jamais voltará. Isso é uma fantasia que os cristãos primitivos criaram. E criaram para sua época, e não para depois. E aí está a prova. Veja aqui, o Leonardo Boff está dizendo que diante de cada catástrofe, por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola, furacões, o povo ignorante atribui isso aí à chegada próxima de Jesus, os cristãos. E o Leonardo Boff diz aqui que isso é uma ignorância, e ele é cristão. Ele não é ateu e é doutor em teologia. Então veja que ele mesmo diz que diante de uma desgraça natural, uma enchente, uma peste aí que está matando milhões de pessoas no planeta Terra, ele diz aqui que os sonhadores, os fantasiosos, religiosos, empregam isso aí, colocam isso aí como se fosse a chegada de Jesus, que estava próxima. Veja aí o que diz o Leonardo Boff. E isso não é verdade? Claro que é. E ele diz aqui que os jornais publicam aí profecias, não é isso? Catastróficas, só que não são profecias coisa alguma. Tudo isso é fantasia aqui da própria Bíblia, que não pode ser levada ao pé da letra, como diz aqui o Leonardo Boff. Entendeu? A mesma coisa é aqui a inocência. Aqui no Novo Testamento, os cristãos primitivos ali, João Batista, Jesus, o apóstolo Paulo, discípulos Pedro, Tiago, etc., todos pregavam o fim dos tempos, a volta, a chegada do Filho do Homem para o seu tempo. Porque para entender a Bíblia é preciso entender o momento ali, as circunstâncias. E depois vou explicar isso em vários vídeos. Neste vídeo aí, quero que fique bem claro, né? Que aqui o próprio Leonardo Boff, que é um teólogo cristão, não é ateu, ele diz aqui que Jesus jamais voltará. Jesus jamais descerá pelas nuvens. Que isso aqui não pode ser levado ao pé da letra, que isso aqui é fantasia, que eles pregavam e que todos morreram. E ninguém apareceu, e Jesus nenhum voltou à terra, e nem voltará. Como ele diz aqui, o Leonardo Boff, veja aí como ele é claro. Como ele diz aqui, ó, que as profecias apocalípticas, aquelas que pregam o fim do mundo, uma delas aqui, as profecias cristãs, essas fantasias aí, elas passam. E a vida, olha aqui, e a história continua zombando dessas fantasias humanas religiosas. Não é verdade? Há 2000 anos nasceu o cristianismo, não é isso? O cristianismo nasceu há 2000 anos. Desde 2000 anos que os cristãos pregam a chegada de Jesus. Desde o início. E já se foram 2000 anos. E assim serão 3000 anos, 4000 anos, 100 mil anos,
no planeta Terra e Jesus jamais voltará. Como diz aqui o Leonardo Boff, a história continua, a Terra continua firme, zombando aqui dessas profecias que pregam o fim do mundo, entendeu? Isso é claro, isso aqui parece discurso de um ateu, não é? Mas não é, ele é cristão, ele tem lá a ilusão religiosa dele. Só que ele sabe, como ele conhece a Bíblia profundamente, ele é doutor em teologia, ele sabe muito bem que a volta de Jesus é uma fantasia. Jesus jamais voltará. Jamais. O evangélico Eduardo Cunha, sim, voltará à liberdade. Isso é óbvio, mas Jesus jamais voltará. Muito obrigado.